Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Olha a fera aí de novo. Vocês gostam, né? A gente vai trazer o Gabriel Andresso aqui para falar de Vasco da Gama. A gente vai passar nos outros clubes também, passar na seleção brasileira, porque nesta terça-feira tem o Brasil diante do Uruguai, um dos clássicos mundiais. Vamos falar de Vasco? Vamos falar de Vascão, que vai estar em campo quinta-feira, depois da data FIFA. Olha aí. E será que Coutinho vai jogar? Será? E aí? Muitos contratados, convocados, como que vai ser? Eu vou falar tudo isso ao lado do Andrés, mas antes aquele pedido tradicional, se inscreva aqui no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga nada, é 0800. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante esse joinha aí. E também eu peço para você espalhar o link para outras pessoas. A gente está quase batendo 89 mil inscritos, né? A caminho de 90 mil. E depois vamos buscar os 100 mil aqui, né? Mas dependo de vocês aí. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Deixa eu começar. A gente vai falar bastante de Vasco, o Andrés está aqui comigo, mas eu quero abrir falando do Botafogo, porque ele tinha 7, agora tem 6 jogadores ainda convocados, podendo alguns jogarem nesta terça-feira, e depois ele tem o Galo na quarta, 9h30 da noite, lá no estádio Independência de Portões Fechados. O Galo começa a cumprir aquelas punições devido aos problemas ocorridos no jogo com o Flamengo pela Copa do Brasil. Você acha que essa data FIFA pode ser prejudicial ao Botafogo, Andrés? Olha, vamos torcer para que não, né? Mas é claro que diante de tantos jogadores convocados, é o preço de você ter uma grande equipe, né? E ao mesmo tempo é que o calendário ele é muito apertado para tantas competições, para tantos jogos. Aí tem aquela velha discussão do interesse de clubes e seleções, enfim, isso aí realmente dá muito pano para manga. Mas vamos torcer para que não, mas com certeza são desfalques importantes, né? Que o Botafogo vai ter. Agora, um a menos, que é o Bastos, né? Conseguiu conversar lá com o técnico. Já chegou. Conversou com o técnico de Angola, e Angola já está classificada para a Copa da África, né? Então não tem essa preocupação. E o Bastos pôde, então, voltar. Mas vão ser desfalques importantes, apesar do que o Botafogo tem elenco, tem plantel para não sentir tanto essas faltas. Mas do ponto de vista de quantidade, realmente é um dos times mais prejudicados por essa data FIFA, sim. Com certeza. Falar do Flamengo porque a novela Gabigol ganhou mais um capítulo. A gente falava aqui que ele podia jogar contra o Cuiabá, agora não vai ser relacionado, mas vai seguir treinando normalmente com o grupo e deve ser preparado para pegar o Fortaleza na semana que vem. Essa novela já está espichada. Já está cumprida demais e aí a diretoria também tem que definir. O Gabigol fica afastado até o fim do campeonato, já falou que não vai jogar, mas ainda tem um contrato para cumprir. Vão deixar ele treinando em separado até dezembro ou vão seguir o curso aí da história de qualquer maneira? Porque, querendo ou não, é um ídolo do clube, né? Se fosse um jogador qualquer, talvez nem chegasse para falar isso publicamente. Olha, estou indo embora, estou saindo, não renovaram o meu contrato, não sei o que e tal. Mas eu acho que já está se estendendo muito. Eu acho que se o Marcos Braz e o Landim e o Spindel forem inteligentes, eles botam o galho dentro e falam: ô Gabigol, olha só, você vai sair? Tudo bem, você vai sair. Mas você vai sair por cima e a gente também, porque querendo ou não, eles também estão saindo. Tem eleições agora no Flamengo nesse final de ano. Então, acho que seria de bom tom, independente de quem vai entrar, de quem não vai entrar, porque eu confesso que não sei quem é que está no topo das pretensões dos sócios, né? Porque não são nem dos torcedores, são dos sócios, que é uma parcela bem pequenininha da grande torcida do Flamengo, para ser aí o novo presidente. Mas se eu sou dirigente do Flamengo, se eu sou um dos três, eu chego, faço uma reunião, petit comitê e falo: Gabigol, olha só, você vai voltar aí a ser relacionado, deixa na mão do Felipe Luiz se você joga, até porque quando foi necessário o Gabigol jogar, antes dele falar isso tudo, ele jogou com correspondeu e foi importante. Acho que não deveria ser diferente agora.
Concordo plenamente contigo. E o Fluminense faz o jogo do ano da sua vida, que é contra o Fortaleza na sexta-feira no Maracanã. Tem que vencer para sonhar. Primeiro, com permanência na Série A. Segundo, com uma vaga na Copa Sul-Americana, pelo menos para salvar a temporada. Todo jogo está sendo o jogo do ano, né? Sim. Está sendo um sufoco tremendo. É o jogo do ano até o fechamento desta edição, porque depois aí tem mais outro. E mais 5, né? Ou mais 4 além desse. Mas é fundamental ganhar, sem dúvida alguma. É jogo de 6 pontos, é jogo importantíssimo. Lá na frente tem o Criciúma, que é outro jogo de 6 pontos também no Maracanã. Também um jogo em casa. Então, para o Fluminense é fundamental. É vencer ou vencer. A gente tem que lembrar, o Fluminense é 15º. Mas ele tem a mesma pontuação do Juventude, que é o primeiro time dentro do Z4, que é o 17º. Então, qualquer tropeço, até que nem seja uma derrota, mas qualquer coisa diferente de uma vitória, já pode colocar o Fluminense na zona de rebaixamento. E aí você entrar numa zona de rebaixamento, independente da quantidade de pontos e da diferença que você tem para outros times que estão fora, faltando 4 rodadas para o final, é desesperador, é realmente decisivo que se ganhe, e o Fluminense ganhando, e ele não vai estar livre, mas vai estar pelo menos ganhando um fôlego importante. Respira sem aparelho. Exato. Bota a cabeça para fora da água, e a gente sabe que qualquer ou quaisquer 3 pontos nessa altura são importantíssimos. Vamos falar então de Vascão, né? A gente vai trazer aqui o Andresso. Andresso, Felipe Coutinho joga contra o Inter? Grande chance dele jogar. A questão é se ele vai ser o titular sozinho ou se com o Payet. A chance dele jogar com o Payet não é das maiores, mas ela reside no fato do Paiva admitir ter mudado, ou admitir mudar o esquema. Isso porque ele joga no 4-3-3 desde que ele assumiu o comando. Na verdade, o Vasco já vinha atuando nesse esquema até desde o ano passado. O Ramon Dias chegou a colocar 3 zagueiros, mas a partir de um determinado momento passou a ser o 4-3-3, uma formação muito característica, né? Um time sem muitas, 4 na defesa, 2 volantes, um meia armador e 2 pontas e um centroavante. Então, um esquema bem tradicional, né? Mas o Paiva já admite que agora, para o final do ano, ele deve fazer mudanças, testes, já pensando no ano que vem, já pensando nos garotos que chegam para terem oportunidades, até visando o Carioca, porque a gente sabe que o Carioca, muita gente vai começar com garotada, até pelo começo da competição ser muito cedo no ano. Então, vai se desenhando essa mudança de tática, e talvez nisso o Payet e o Coutinho possam ter um lugar juntos, uma coisa que ainda não aconteceu. Quem joga com certeza é o João Vitor, o zagueiro que volta, e o Paulinho fica no banco. É isso que eu ia te perguntar. O Paulinho fica no banco depois de quase 10 meses, né? Uma espera longuíssima, né? Quase 300 dias de espera do Paulinho, ele que se machucou em janeiro contra o Bangu. E quando se machucou, ele estava bem, né? Estava muito bem, ele foi o fiel da balança dentro do meio-campo do Vasco no ano passado. Ele chegou, ajeitou aquele meio-campo, o Vasco conseguiu crescer no Brasileirão e evitar o rebaixamento, ainda que na última rodada com aquele gol do Serginho. Mas o Paulinho era um jogador muito importante, assim como o Jair, que se machucou uma semana depois dele, teve a mesma lesão, só que o Jair voltou antes e o Paulinho está voltando só agora. Então ele deve entrar no segundo tempo, jogar alguns minutos, mas é sim um reforço para o Vasco para a reta final desse Campeonato Brasileiro, e fica então a expectativa de Coutinho e Payet, como sempre. Verratti também é um que vai estar no comando de ataque vascaíno, não vem tendo grandes atuações, mas é a grande esperança de gols, ele que já fez 20 esse ano. Agora a pergunta do milhão. Contratações, reforços. Que vai sair uma barcazinha, vai sair. Isso é normal. É muito provável, e essa barca deve ter Galdames, Rossi, Rojas, vai voltar de empréstimo. Mais alguém? Provavelmente ele é o Pelé, deve sair por empréstimo. Pode ir para o Palmeiras. Pode ir para o Palmeiras, tem um alegado interesse do Abel Ferreira em cima dele, mas em princípio só sondagens, propostas até o momento não há, isso a gente pode falar, mas até pelo clima e tudo mais, internamente o Léo Pelé não é bem visto, então até pelas atuações, né, em jogos importantes ele acabou falhando, então por isso há pouco clima para que ele de fato permaneça. Só que aí tem um porém. Qual?
O Rojas sai, isso é certo. O Léo Pelé saindo, só ficam o João Vitor e Maicon de zagueiros. Aí você precisa de 2 zagueiros no mínimo. Exato, fora a garotada. Mas o Lincoln e o Luiz Gustavo são jogadores muito jovens, ambos têm 18 anos. O Lincoln tem 19 e o Luiz tem 18. E para uma batida de campeonato brasileiro vai ser fundamental você trazer pelo menos mais 2 ou 3 zagueiros que briguem por titularidade. E aí o Vasco vai ter que ir ao mercado obrigatoriamente. Já não conseguiu trazer, o Pedrinho até citou, não falando esses nomes, mas citou aqueles episódios envolvendo o André Ramalho e o Luan Pérez, que foram, respectivamente, para Corinthians e Santos, mas que chegaram a negociar com o Vasco no meio do ano. O Vasco não conseguiu trazer zagueiro nenhum. E, diante disso, agora fica com o elenco reduzido de peças nessa posição e vai, então, ao mercado e também vai ao mercado no ataque. Isso é outra coisa que a gente pode falar. Então, aí você vai agora tirar minhas dúvidas e do torcedor também que está nos assistindo. Capasso e Orediano voltam ou não? Capasso está feliz no Olímpia do Paraguai, só que ele só não volta para o Rio de Janeiro se o Olímpia pagar ou exercer a opção de compra, que no caso está ali na casa dos 11 milhões de reais. Se isso acontecer, aí então o Capasso continua no Paraguai. Se não, ele volta, porque o Vasco conta com ele até por conta dessa baixa do Rojas e provavelmente também do Léo Pelé. E mesmo com o Capasso de volta, vai ter que contratar. Então, imagine sem ele. Então, o Capasso é um jogador que a diretoria pretende, no mínimo, avaliar para trazer para a próxima temporada. O caso do Orelhano é parecido, porque está jogando muito bem, esteve jogando muito bem no Cincinnati, só que os americanos ainda não exerceram a opção de compra essa de 17 milhões de reais. No caso do Cincinnati, eles têm um pouco mais de bala na agulha, mais condição de dar. Até porque o dólar está batendo 6. Exato, então eles têm essa condição. Mas ainda não fizeram. Eles têm até o fim do ano, o Vasco espera, se não comprarem, o Orelhano vai ser muito bem-vindo, até porque o Paiva já conversou com ele. É bom lembrar que quando o Orelhano saiu e ele estava infeliz aqui no Vasco, ou teve problemas que acabaram não permitindo que ele tivesse uma sequência, o técnico era o Ramon Dias. E agora, com o Rafael Paiva, com outra comissão, com outra diretoria, por que não dizer, dentro do comando do futebol, então a coisa muda e o Orelhano é considerado, até pela fase que vive, um nome interessante para o Vasco no ano que vem. Mas, para além de Orelhano e de Capasso, o Vasco já iniciou o seu planejamento, já começou o seu mapeamento de atletas e um nome já chama a atenção. Posso falar qual é? Qual? Aleph Manga, atacante do Coritiba, 29 anos, é verdade. 29 anos, completa 30 agora no finalzinho do ano, jogador que pertence ao Coxa, mas que está saindo, está encerrando o seu contrato agora no fim do ano, não vai renovar, já foi dispensado pelo Coritiba e agora interessa ao Vasco. Aí o torcedor pode perguntar, mas o que o Vasco quer com um jogador dispensado de um time da Série B que não subiu para a Série A? Eu explico. O Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF do Vasco, é o chefão da SAF do Vasco, ainda que o Pedrinho também tenha uma função muito importante como presidente do clube, mas ele é o diretor executivo. O Amodeu trabalhou com o Manga no Coritiba. Ele estava no Coritiba até junho. Ele teve uma briga lá com o Alto Ori, até muito por conta da situação do Manga, porque o Manga foi suspenso ano passado por causa daquela denúncia de esquema de manipulação de resultados. Ele estava envolvido, pegou um ano de gancho. Voltou agora no finalzinho do ano, jogou poucas partidas, mas fardou pelo Coritiba. O Amodeu acabou tendo dores de cabeça por lá, saiu, encontrou guarida no Vasco e indicou o nome do Manga, entendendo que o Vasco precisa de atacante de lado. Adson segue machucado, pode voltar nos últimos jogos do ano. O David só para lá de julho, agosto do ano que vem. Então, no caso, o Aleph Manga é um nome que agrada a diretoria, ele ganha 120 mil por mês no Coritiba e o Vasco estaria disposto, lembrando que ainda não foi feita a oferta, mas a sondagem existe, estaria disposto a pagar algo em torno de 200 mil reais pelo jogador. O Aleph Manga deve dar preferência ou vai dar preferência à proposta do Vasco, uma vez que ela aconteça. Até agora, ainda não houve proposta do Vasco. Sim, sondagens, não só do Vasco, mas de outros clubes da Séries A e B. E o Aleph Manga, que aqui no Rio jogou pelo Resende e pelo Volta Redonda, pode ser, então, um nome a se encaixar
nessa equipe do Vasco e dentro do perfil traçado pelo Pedrinho, ou seja, jogadores que não saem caro, nesse caso o Manga viria em fim de contrato, então o Vasco não gastaria um centavo, só com o salário mesmo, mas não teria que pagar nada, direito nenhum, ao Coritiba, então se encaixa dentro do perfil do orçamento do Vasco para o ano que vem. Orçamento enxuto, enquanto o aporte financeiro da SAF, do novo investidor da SAF, não vem, e em cima disso buscar jogadores em clubes medianos, com respeito ao Coxa, mas um clube da Série B que não conseguiu subir. Então trazer esses jogadores que têm, vamos dizer, uma oportunidade de mercado que vai fazer o Vasco gastar menos. Esse é o perfil traçado não só para a posição de ataque, mas para outras que o Vasco deve procurar para o ano que vem. Portanto, não esperem medalhões. O Manga, de certa maneira, já desenha isso aí. Muito bom. Olha aqui, o Rafinha será o batedor oficial de pênaltis na seleção brasileira, depois que o Vinícius Júnior perdeu aquele pênalti, que seria o gol da vitória contra a Venezuela lá em Maturim. Brasil vai de Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Savinho, Igor Jesus e Vinícius Júnior. Brasil e Uruguai, 9h45 nesta terça-feira na Fonte Nova. E aí, o que você achou das nossas notícias? Comente aí, né? Deixa o seu nome, o nome da sua cidade. Prometo que no próximo vídeo a gente vai mandar aqueles abraços que vocês tanto gostam. E agradecer meu amigo Andresso. Prazer é meu, Wellington. Estamos sempre aqui à disposição. E, é claro, você continua ligado aqui no canal, vai se inscrevendo. Falta pouco para os 90 mil. Deixa o like, compartilha, clica no sininho. E comenta também, manda aí o seu alô. Você que de todo o Brasil acompanha o nosso canal, que também é nosso, né? É dele, Lógico. Mas é nosso. É do público, é de todo mundo que assiste. Você já é sócio. Eu estou sempre aqui com o maior prazer. Maravilha, é um prazer recebê-lo também. O Wellington Campos FC, como ele disse, paga nada não, o joinha é para fortalecer o nosso trabalho e aí você não sabe como você vai nos ajudar se inscrevendo. Dá uma olhadinha aqui embaixo, tá vermelho, é porque você ainda não se inscreveu, clica, repito, não paga rigorosamente nada, tá certo? Olha, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Gabriel Andresso e o Wellington Campos.